Muito bem, então hoje é dia 14 de abril, a gente vai fazer uma revisão para a nossa prova, nossa P1. E essa revisão, esse resumo que eu fiz aqui nesse slide, como eu acabei de dizer, ele é um resumo. Então, quando vocês forem estudar, não estudem pelo resumo, estudem pelos slides, que eu vou mandar para vocês novamente, para vocês não se perderem, tá bom? São 5 arquivos em PowerPoint, que tem slides, e tá fácil de vocês conseguirem estudar, porque tem algumas coisas que vocês viram agora nas apresentações, que fala de língua, de linguagem, enfim. Tem a linguagem literária, e depois tem uma parte mais técnica, que é o último slide, que a gente vai fechar hoje, que eu não consegui resumir, porque ele inteiro é importante. Então, sabe aquele arquivo que você fala, não dá para resumir, eu vou ter que copiar palavra por palavra? Mais ou menos isso, tá bom? Então, o último slide ele é um pouco mais longo, porque ele vai ser inteiro apresentado aqui hoje, tá? Para vocês estudarem, são todos eles, mas eu vou entregar para vocês pelo WhatsApp e também compartilhar lá no instante, tá? Assim como essa gravação de hoje. Então, bora lá, meninas, para a gente não perder muito tempo. A gente faz o intervalinho que é importante, ou vocês querem que vá direto? Por mim, direto. Direto, por mim Pode também. ir direto também. Mas alguém não está de acordo? Por mim também, pode ir direto. Melhorou o slide. Tá tão difícil para mim ver, Vanessa. Tá melhor assim? Assim tá ótimo. Não, eu quero dizer assim, direto às aulas, porque, eu ponho o óculos, eu fico com um reflexo. Eu tiro o óculos, eu não enxergo. Eu tenho que ficar assim, entendeu? Mas tá bom assim. Entendi. Acho que vou ser oftalmo, hein? Eu vou, dia 26, eu tenho consulta. Ótimo, maravilha. Aqui em São Paulo ou no Rio? Que você tá assim, né? Em São Paulo. No momento eu estou no Rio, mas dia 26 estarei em São Paulo para consulta. Então tá bom, meu amor. Bora lá, então. Então, a gente vai começar, na verdade, nossa revisão daquele início mesmo, para a gente explicar o que é uma linguagem verbal, e para que serve a linguagem, a língua, a forma de comunicação, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me parem e perguntem, beleza? Bora lá, então. Então, a gente vai falar primeiro da linguagem verbal, que a linguagem verbal é a palavra. Todos os slides que a gente está vendo aqui na revisão, eles falam sobre a importância da palavra, porque é ela que, na verdade, permite com que a gente transforme as coisas, denome as coisas, né? A gente cria coisas, tem ideias, expressa emoções, expressa criatividade, expressa, sei lá, alguma coisa que está sentindo, algum propósito, né? E é através da palavra que a gente troca experiência também, um diálogo, um discurso, enfim, a palavra ela é a coisa mais importante que nós temos, né? Ele é um veículo de comunicação social, porque é através da conversa, da palavra, que a gente troca informações com outras pessoas da mesma sociedade, né? E através da palavra, dependendo da escolha das palavras que eu fizer, eu tenho aí uma sonoridade, né? Assim como a gente encontra nas poesias, certo? A gente tem uma organização de sons, uma organização de palavras e de frases, tá bom? Isso tudo depende para quem eu quero falar e sobre o que eu quero falar, tá bom? Então, vamos lá. O fenômeno linguístico é o nosso objeto de estudo, que é a linguagem e que é a língua, tá bom? Então, qual é o fenômeno linguístico como objeto de estudo? É a língua e a linguagem, tá bom? E aí a gente entra para falar de sincronia e diacronia, que nosso querido Saussure vai falar também um pouquinho mais para frente, né? Então, vamos lá. Sincronia, meus amores, sincronia, se eu perguntar qual é a diferença entre sincronia e diacronia? Sincronia são características que a língua apresenta durante um dado período de tempo, tá bom? Então, por exemplo, em 1850, é um período de tempo. De 1850 até 1920, é um período de tempo.
tá bom? Quando eu faço demarcações. Por quê? Porque, na verdade, esse estudo sincrônico que a linguística faz, que os linguistas fazem, enfim, são estudos que eles fazem de momentos que acontece uma chamada evolução. Vamos chamar assim, vai. Lembra do vós me ser, vós não ser, e você, enfim, que a gente sempre fala? É essa evolução que acontece. Eu posso pensar nessa evolução como uma sincronia, dependendo do tempo que eu estou estudando. Mas eu também posso pensar como uma diacronia. Eu já explico isso. Então, eu tenho, na sincronia, um dado período de tempo, porque ele é momentâneo, né? Naquele momento específico, tá bom? Que houve uma evolução. Por exemplo, a palavra farmácia, que era com PH e agora não é mais. Então, é um período de tempo que aconteceu aquilo. A gente tem algumas características que são estáticas e descritivas daquele momento específico. Então, naquele momento, só podia escrever ou falar daquele jeito. Uma palavra contato, tinha um C antes, então era contacto, né? Só para escrita, e para fala era contato mesmo, tá bom? O estudo apenas das variações da língua que coexistem numa determinada época, com variações regionais, sociais e situacionais. Então, as variações regionais, lembra que a gente já falou sobre ela? A gente vai falar novamente. As sociais e situacionais, elas também podem acontecer, essa variação, em um determinado momento do tempo, num período de tempo. E aí, então, ela vai ser chamada de sincronia, tá? Tem alguém batendo na porta, deixa eu voltar lá. E a Júlia. Oi, Ju. Beleza. Tudo bem aqui? Tudo. Tá. Então, sincronia vai estudar a evolução da língua, a mudança da língua num período de tempo, tá bom? Diferente da diacronia, que ela faz um estudo da língua ao longo do tempo. Então, desde quando existe, tá bom? Então, aí a gente pode pensar no vós me ser, vós não ser e você. Porque o vós me ser e o vós não ser, eles são, se eu comparar essas duas, elas sim são, elas são aqui, ó, sincrônicas, né? Faz parte da sincronia. Agora, se eu pensar em vós me ser, vós não ser e você, aí então eu tenho um estudo diacrônico, porque eu estou estudando ela desde o começo, da origem dessa palavra até os dias atuais. Tá bom? Entenderam a diferença? Se eu pego duas, vós me ser e vós não ser, elas fazem parte disso aqui, ó, sincronia. Porque é um período de tempo. Agora, se eu pego vós não ser, vós me ser e você, aí então eu estou estudando diacronia, que é a evolução dela até os dias atuais, tá? Então, ela é dinâmica, ela é histórica, ela me leva à origem das palavras, ou eu venho da origem das palavras até os dias atuais, tá bom? É um processo de evolução da língua, aí sim a gente pode pensar nisso, porque é ao longo do tempo, tá? E aí, então, a gente tem diversas diacronias que a gente consegue fazer comparações, né? Mais alguém bate na porta? A Silvana. Boa noite, Silvana, já estamos em aula, tá? Boa noite, Fran. Então, é isso que a gente tem de diferença de sincronia e diacronia. Tudo bem? Entenderam a diferença entre elas? Sim, prof. Sim. Tá. Sincronia, período de tempo. Diacronia, ao longo do tempo. Pronto. Tá? Ô, professora, Oi, então a diacronia só vai ser diacronia quando é um estudo, no caso seria mais de uma palavra, porque seria um estudo, então seria várias palavras. Então, não é que seriam várias palavras. É que se você está achando que vós não ser, vós me ser e você são 3 palavras, eu digo para você não.
é a mesma palavra com mudanças de tempo, com mudanças que houve com ela por conta do tempo, por conta da evolução, vamos chamar assim, tá bom? Então, eu tenho, por exemplo, a palavra ideia, que era com acento e agora é sem acento. É uma mudança do tempo, tá bom? E ela não vai voltar a ser o que era. Ela vai... Ai, deixa eu perder logo. Em meio da aula. Mas ela vai fazer parte da diacronia daqui a alguns anos, bons anos, eu diria. Tá bom? Mas ela faz parte da sincronia. Agora, se você pensou em 3 palavras, não, são uma só. Tem alguém mais? Eu tinha pensado em várias palavras, mas agora que a senhora explicou, eu entendi. É uma palavra só que vai mudando conforme o tempo, né? Isso mesmo, Ana Paula. Perfeito, isso mesmo. Deu para entender, meninas? Professora, é o que, por exemplo, quando tem acento na palavra, quando não tem acento, né? É isso, mais ou menos? Não. Aqui eu tenho o exemplo do acento, porque ela é uma mudança atual, por isso. Mas não necessariamente. Pode ser que, sim, tem palavras que perderam o acento antes dessa nova ortografia que aconteceu há pouco. Deixa eu pensar em uma. Assim, por exemplo, a palavra linguiça, ela não tinha mais a trema. E as pessoas achavam que tinha. Mas ela deixou de existir em 2000... Não. Em 2005, 2006, que houve uma mudança... E que ninguém levou a sério a mudança, sabe, gente? Ninguém levou a sério. E aí, então, ficou. Mas, na verdade, já teve uma mudança. Mas não necessariamente é apenas com o acento. Como o exemplo que eu estou usando. A farmácia com PH, que deixou de ser com PH, é com F. O vosso um C, vós me sei, você, que são... Você pensa em 3 palavras, mas é uma só, que houveram mudanças, tá? É isso. Essas são as mudanças que acontecem com as palavras. É que elas não são muitas, então é por isso que fica mais fácil ou mais difícil de dar exemplo, porque a gente sempre pega essas, né? Por exemplo, a palavra contato, que era contacto e não contato, né? Isso daí. Mas não são muitas, não, que tiveram essas mudanças, mas é importante saber que tem palavras que elas mudam ao longo do tempo e tem palavras que num período ela mudou. E ela não mudou mais, não houve mais mudança dela. Tá bom? Entendeu, Ju? Ou não? Entendi, Pro. Tá bem, amor? Que bom. Vamos lá. O que é linguagem? O que é a linguagem, gente? Na verdade, a linguagem é uma forma de concretizar o nosso pensamento através da fala. Então, a linguagem é uma manifestação de uma fala. E a linguagem, ela é uma forma de comunicação. Tá bom? Vamos pensar que a linguagem é a forma que a gente vai se comunicar. De que modo que eu vou me comunicar com as pessoas? Então, existem vários. Então, eu tenho as danças, tenho placa, tenho música, teatro, libras, gestos, né? E todas elas fazem parte de uma forma de comunicação. Não é verdade? A bula, a novela, o filme, também faz parte. É uma forma de comunicação, tá bom? Os livros, assim como a fala. É uma forma de comunicação, certo? Por isso que a linguagem é uma manifestação de uma fala. Porque eu falo, e eu falo através das danças, das placas, da música, do teatro, da libra, dos gestos, né? Mas não necessariamente eu preciso ter palavras na minha boca, certo? E é uma forma de comunicação. Para Saussure, o que é linguagem? Que é uma boa pergunta também de uma prova, né? Qual é a definição de linguagem segundo Saussure? Vamos lá. Então, a linguagem para ele é a parte social da língua, porque ela é exterior ao indivíduo. Por que ela é uma parte social da língua? Porque eu preciso me comunicar. Me comunicar com quem? Com a sociedade. Aqui, ó, é a forma de comunicação entre os falantes de uma língua. Se eu sou japonesa, eu falo japonês com as outras pessoas que também falam japonês. Não vai adiantar eu falar japonês com quem não fala japonês. Isso não é comunicação. Tá bom? Ó, 2 tentativas de se comunicar, mas só tentativas, tá bom? A língua, ela é um sistema de signos, né? Então, Saussure, ele afirma que o conjunto de linguagem e língua contém ainda um outro elemento que é a fala.
Então, eu tenho a língua portuguesa, e eu tenho a forma de comunicação. Só que de que adianta eu ter a língua portuguesa e várias formas de comunicação se eu não tenho uma coisa chamada fala? Uma tem que estar conectada à outra, né? A fala é um ato individual que resulta das combinações feitas pelo sujeito falante, utilizando o código da língua, expressos pelo mecanismo psicofísicos. Então, da minha boca sai uma voz, e essa voz, ela é chamada de fala. E eu utilizo que língua? A língua portuguesa. E eu, nesse momento, estou me comunicando com vocês. Qual é a linguagem que eu estou usando? Linguagem oral. Certo? Então, a minha linguagem é oral. Qual é a língua que eu estou falando? É inglês? É espanhol? É francês? É mandarim? Ou é português? Português. E de que momento, de que forma que eu me comunico? Oralmente. Então, é a linguagem oral. Ah, e se eu escrevesse aqui alguma coisa, sei lá, se eu fizesse isso aqui, ó. Eu estou falando alguma coisa? Não, não falei nada. Eu só fiz assim. E pronto, vocês já entenderam que é silêncio, certo? Então, também é uma forma de comunicação. Mas eu não usei a minha língua oral. Eu usei aqui gestos, certo? Tudo bem? E o que é língua para Saussure? É a condição para se produzir a fala, mas não existe língua sem o exercício da fala. Não existe nenhuma população que fala a mesma língua, por exemplo, que todos eles são mudos, observem. Não existe. Existe a língua entre os mudos e entre os surdos, né? Que é Libras. Mas para isso acontecer, houve a necessidade de alguém que fala e que escuta para poder, então, desenvolvê-la. Tá bom? Então, independente da língua que existe, né, o tipo de língua que é, se é português, espanhol, francês, inglês, né, precisa da fala para ela poder existir, tá bom? O Saussure trabalha a linguística da língua, que é o estudo da língua, né, como produto social depositado no cérebro de cada um. Então, um sistema supra-individual, que é a sociedade, impõe ao falante. Então, a gente tem cada um de nós temos o nosso jeito de comunicação, de nos comunicarmos, né? A nossa assinatura textual, que a gente chama, né? Então, por exemplo, tem gente que é um pouco mais meiguinha para falar, tem outras pessoas que falam um pouco mais alto, né? Tem pessoas que falam como se fosse nervosa, enfim, tem vários tons de fala, né? E aí, então, por isso que ele fala que a fala, né? Ela é... Cadê onde ele fala aqui, ó? Acho que é aqui. A fala, ela é psicofísica, né? Porque tem pessoas que falam com mímicas enquanto fala, por exemplo, os italianos, assim. Ou então apenas fala assim, não mexe nem a sobrancelha. Mexe para se comunicar. Então, por isso que ele fala que é psicofísico, né? Porque eu posso impor uma tonalidade meiga, e aí, então, eu estou impondo o que é o psico, né? E o físico, que são os traços do rosto, sobrancelha, alguns gestos que eu pratique. Fala, amor. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, tá bom, é que abrir o áudio, por isso, não, sem problemas. E o que é linguística? A linguística, ela é uma investigação científica da linguagem verbal. Então, a linguística, ela serve para estudar qualquer expressão linguística, qualquer palavra, como um fato merecedor de descrição e explicação dentro do quadro científico. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui. Não. Vou ficar aqui porque esse acaba o primeiro slide. Então, por exemplo, a palavra símbolo. Eu só falo a palavra símbolo desse jeito porque ela tem um acento no sim, na sílaba sim, né? Esse acento é um acento de palavra proparoxítona,
né? E aí, então, eu tenho que dividi-la não foneticamente, mas eu faço uma divisão gráfica. Então, esse M tem que estar conectado à vogal I, sim. E aí, então, eu faço a junção de uma consoante e uma vogal para ter uma outra sílaba, que é o bo, e depois o L e o O, que também é outra sílaba, e aí, então, é o lo, certo? Então, eu tenho símbolo, tá? E lembrando que, pelo estudo dos linguistas, a gente só tem uma sílaba quando eu tenho uma consoante e uma vogal, ou uma vogal e uma consoante, ou quando eu tenho apenas uma vogal. Consoante sozinha não é e nunca foi sílaba, ok? Consoante sozinha numa separação de sílaba ou numa formação de uma palavra, consoante sozinha não é sílaba, tá bem? Porque ela não tem som, ela só vai ter som explosivo, exposto, exteriorizado, se ela tiver uma vogal junto. Ai, professora, mas eu pronuncio a palavra P. E P é consoante. Aí eu te pergunto, como é que você consegue pronunciar a letra P? P é P. Então, vamos lá. P é, vamos dar uma de linguista agora. P mais E, acento circunflexo no E. P. Só assim que você consegue pronunciar a letra P. Porque tem que ter uma vogal. Tá bom? Isso é o papel do linguista. Entenderam, amores, qual é o papel do linguista, além de ser chato? Sim, professora. Ok. Tá bom. Linguagem e cultura, a gente vai trazer aqui um outro slide, né, que já fala sobre a sociolinguística, por exemplo, né, a sociolinguística que a gente fala de variações linguísticas, né. Quando a gente fala da linguagem, da cultura, a gente está aqui juntando duas coisas, né, que, na verdade, juntando duas coisas, mas que, na verdade, uma depende da outra para viver. Eu só tenho a linguagem e eu tenho a variação da linguagem quando há traços de cultura nessa linguagem. Tá bom? Então, a linguagem é um traço cultural adquirido pelo indivíduo em função de estar inserido em uma determinada sociedade ou num grupo social, certo? A língua, a sua relação com a sociedade, espelha os valores e o acervo cultural, historicamente construído. Observem que uma criança, quando ela fala, ela é imitação da família. Tá bom? Aí você fala, nossa, ela fala tão bonitinho, né? É porque, com certeza, os pais também falam bonitinho. Tá bom? Nossa, aquela criança falou um palavrão, porque em casa também devem falar. E nós somos dessa forma. Nós somos espelhos da nossa família ou de quem está próximo da gente, né? E esse espelho, essa fala, ela nos traz valores e culturas, né? E aí, então, que eles são construídos diante da história. Se eu tenho um pai que ele é machista, tem um discurso machista, eu como filho ou filha também terei o discurso machista se eu não parar para pensar nele, tá bom? E isso aqui, ó, historicamente construído, que é o tal do estrutural, tá bom? As práticas linguísticas são influenciadas pelo modo como a sociedade se estrutura. Então, pela política, pela economia, pela cultura, tá bom? Então, tudo que a gente vai trazer de prática linguística, que são os livros, são as músicas, tá bom? Ela é o reflexo, ela é a forma como a sociedade está sendo construída, está sendo estruturada. Tá bom? Nossa, então a nossa sociedade está sendo estruturada pelo funk. Então, vamos pensar dessa forma. Vamos pensar, então, da onde surgiu o funk? Da periferia, certo? E o que tem na periferia? Só coisa bonita, alegre, pessoas bem arrumadas, alimentadas, né? A gente tem uma rua que tem asfalto, tem calçada, a gente tem árvores, é isso? Não. Então, eu vou levar para a música o que eu vejo todos os dias. Assim a gente vê no rap, assim a gente vai ver também no funk, tá bom? Assim a gente vê no samba, e assim a gente vê em todas as músicas. Porque a música nada mais é do que uma forma de comunicação, então ela também é uma linguagem, e dentro dela tem uma bagagem cultural muito grande, certo?
Tudo bem? Tudo bem, Professora. Bom, sociolinguística, que a gente falou bastante sobre ele, né? Eu trouxe aqui pouco slide, porque acho que a gente falou bastante, mas ele é muito importante para a gente conseguir entender como que a nossa língua portuguesa, ela é tão variada, né? Então, essas variações da língua portuguesa, elas acontecem nisso que eu acabei de falar, por exemplo, né? Nessas subdivisões da sociedade, né? A sociedade inteira é dividida em subgrupos, assim. Então, quando eu tenho, por exemplo, mais estudantes, menos estudantes, quando eu tenho mais jovens, mais velhos, quando eu tenho mais mulher, quando eu tenho mais homens, e por aí vai. Isso faz com que há uma variação linguística, né? Observe como que a gente fala com um homem, como que a gente fala com uma mulher. Tem variações, né? Tem diferenças, tá bom? Quando a gente fala com quem é nosso chefe, com quem não é nosso chefe, está um cargo abaixo do nosso, também tem essa diferença, tá bom? E quando a gente sai para outros lugares, outras regiões, que a gente encontra umas diferenças sonoras. Por exemplo, Raimunda, daqui a pouco ela vai falar Raimunda. Né, Raimundinha? Ela vai puxar o sotaque carioca. Ou nada. Ai, que horror, né? É muito engraçado isso, né? Mas não, se você... Aqui a gente está em isolamento, mas se não tivesse isolamento, se você conversasse com as vizinhas, em 15 dias você voltaria puxando um R ou um S. É verdade, a gente fala que não, mas acaba pegando sim. Professora, eu fui para Paraná, fiquei 15 dias lá, já foi mais ou menos o jeito deles falar. É mesmo, muito gente. Engraçado. Você fala sem perceber. Viu como a gente adulta consegue copiar os outros, né? Imagina então criança, né? Muito fácil, né? Eles gravarem esses sotaques, ainda mais que é gostoso, né? O sotaque é gostoso, né? Porque a gente escuta uma variação de som que a gente não está acostumado, né? Ou um regionalismo, né? Umas expressões aí de região que é muito engraçado, né? Então, tem tudo isso, é muito legal. Quando eu fui para o Sul, eu fiquei 7 dias também. Gente, tinha uma palavra ou outra que você fala, cara, é muito engraçado, porque eu estou inserida na minha linguagem, na minha língua também, né? Uma variação que eu nem imaginava, né? Bah! De norte a sul, de leste a oeste, todos eles são incríveis, né? Eu acho o máximo essa variação fonética. Fonética de som, tá bom, gente? De repente eu falei fonética, vocês nem ligaram. Fonética de som, tá bom? Vamos lá. Então, essa variação, ela pode ser, dependendo da região, que a gente chama de dimensão geográfica ou de dimensão regional, que eu usei aqui o termo, por exemplo, variação regional, né? Na dimensão social, então, pode ser dentro da sociedade, idade, mulher, homem, né? Tudo isso tem diferença, né? Tem variação. Na dimensão histórica, então, que nem nós usamos agora, farmácia com PH, né? O voz me ser, voz ser, tá bom? Se eu for escrever, por exemplo, um texto antigo, eu vou escrever um texto de 1800 e alguma coisa, eu não vou usar a palavra você. Não faz parte daquela dimensão histórica, tá bom? Então, eu vou usar o voz me ser, tá? O voz me ser veio antes, veio junto com as pessoas que estavam escravizadas, tá bom? Então, o voz me ser, ele vem em 1815, e o você, ele veio em 1900 e pouco, não sei ao certo, mas 1922 eles já usavam você. É isso mesmo. 45 também, porque aí vem Vinícius de Moraes e ele canta você. Você. Enfim, não vou cantar porque ninguém paga por isso, para ouvir minha voz. Não, gente, é péssimo. Na dimensão situacional, então, dentro daquele contexto onde eu estou inserido, naquele ambiente que eu estou inserido, de que forma que eu vou falar?
Eu vou falar, e aí, mano, beleza, parça, pá, meu, cara. Ou, dependendo com quem eu estou, eu tenho que ser mais, né, contido. E isso vai variar na situação que eu estiver, dependendo de onde eu tô, tá bom? Vamos lá. Eu trouxe, acho que, 3 tipos aqui de variação, tá bom? Mas lá no slide tem todos. Então, a variação regional, que aí, então, está relacionado a cidades, estados, regiões, países. E eu trouxe aqui 2 exemplos. A palavra morena, que eu posso pronunciar como morena, né? Ou como eu posso pronunciar morena, tá? A palavra jerimu, que eu também posso pronunciar como jerimu, né? Ou então eu posso dizer que jerimum é na Bahia e no Rio de Janeiro ela é conhecida como abóbora. Assim como a mandioca, né? Que é o aipim, a macaxeira, né? Essas daí são expressões, variações linguísticas regionais, tá bom? Assim como a gente tem a social, como eu acabei de falar, então eu trago aqui outros exemplos, né? Que esse social ele pode ser também uma variação no grau de escolaridade, tá bom? Não só a faixa etária, lá como eu tinha dito, a idade, o gênero, né? Mas aqui também, e é a parte socioeconômica, né? Mas aqui também o grau de escolaridade. Então, se eu digo a palavra claro, eu posso também dizer craro, como bicicleta, que pode ser dito como bicicleta, certo? Então, bicicleta e craro são 2 palavras utilizadas por pessoas que não tiveram um bom desempenho dentro da escola, ou que não tem aí uma boa situação financeira para ir à escola, ao invés de ir para a escola, vai para o trabalho, né? A gente também tem essa, né? É um dos motivos de muita gente não fazer a faculdade, por exemplo, né? Ao invés de gastar 200, 300, 600, dependendo da graduação que você vai fazer, eu prefiro gastar esse dinheiro pagando uma conta, né? Ou fazendo mercado. Então, existem, né, as prioridades. Então, por isso que muita gente acaba não fazendo uma faculdade, certo? Mas não que dá margem ao craro e à bicicleta. Esse daqui é praticamente um analfabeto ou semi-analfabeto. A variação de registro, eu acho que nem tem essa daqui lá, mas na verdade ela está dentro do gênero textual, que é mais ou menos, ela entra nessa daqui, ó. Uma dimensão situacional, que pode ser o contexto, tá bom? Mas eu ainda prefiro dizer que ela é mais uma variação. Então, essa de registro, ela vai trazer, na verdade, uma forma de registrar alguma coisa que seja importante. Então, vamos pensar que quando os portugueses chegaram no Brasil, eles não tinham como tirar uma foto, uma selfie, né? Eles com os índios, né? Não tinham. E aí, então, o que eles fizeram? Escreveram o que eles estavam vendo, que nada mais é do que um relatório, né? Vendo, ouvindo e observando, né? 3 coisas. Então, eles fizeram um relatório para Portugal, para o rei de Portugal, para dizer o que eles estavam encontrando. E aí a gente vê que a variação de registro, ela pode vir no jornal, no e-mail, e mesmo na própria fala, porque, na verdade, tudo vai estar linkado com o que eu estou falando, né? O que eu estou registrando. Tá bom? Por exemplo, semana que vem é feriado. E isso é uma variação de registro. Tá bom? Semana que vem é feriado, quarta-feira. Tá? Eu estou aqui registrando o que vai acontecer na quarta-feira. Assim como na quarta-feira do dia 28 é a nossa primeira avaliação desse semestre. Pronto. Também eu usei aqui um tipo de gênero textual que é para registro. Registrar uma informação importante, tá? Então, eu vou utilizar pronomes de tratamento, como senhor e senhora, doutor e doutora, tá bom? E eu posso utilizar também algumas palavras técnicas, que são apenas aqui da pedagogia, que são apenas da letra. Por exemplo,
Sincronia e diacronia, vocês não vão conversar com quem é de geografia sobre isso. Não vão entender. São termos técnicos da quê? Da onde? Da língua. De quem é linguista, de quem é letrado. Que nem eu trago aqui o exemplo da palavra barriga. Barriga são os próprios jornalistas. Eles que dão esse nome, esse apelidinho para eles, que a gente nem sabe, né? Mas entre eles chamam de barriga, tá bom? Eles não chamam de jornalista. Olha lá um barriga ali, ó. É isso que eles falam, não um jornalista ali. Tá bom? Ainda bem que não tem nenhuma variação de registro de professor. Bom, a variação, na verdade, ela não é o resultado de um uso arbitrário que eu escolho e irregular dos falantes, tá bom? Ela está relacionada às relações econômicas e culturais, porque, como eu disse nos slides anteriores, nada mais é do que o acúmulo histórico, cultural, social que a gente tem, que a gente carrega, né? Então, a gente encontra vários motivos aí para ter essas variações e elas serem, então, não escolhidas, porque aí seria arbitrária, mas assim, ela flui naturalmente, né? Tá bom? Por quê? Porque a sociedade impõe que você fale assim. Por exemplo, quando você, Raimundinha, chegou aqui em São Paulo, você deve ter encontrado dificuldade das pessoas te entenderem, não foi que você falou? Sim, sim. Porque Exatamente. eu falava de uma maneira e aqui fala de outra. E, nossa, e criança, bem, já era adolescente, né? Mas naquele tempo, há tantos anos atrás, eu tinha 13 anos, tinha acabado de fazer 13 anos. Nossa, mas as meninas tiravam sarro de mim. Exato. E aí, então, a Raimundinha, para não ficar nesse constrangimento todo, resolveu mudar, né, Raimunda? Aí eu tinha dúvida em alguma coisa, por exemplo, uma maneira de falar, que eu assim, mas o que será que quer dizer isso? Eu ficava na dúvida, eu não perguntava, porque aí elas tiravam o sarro de mim, aí eu não queria passar por esse constrangimento. Entendi. É mais ou menos por aí. É, mais ou menos isso aqui, porque, na verdade, quem impõe a forma como a gente vai falar, de uma certa forma, é a sociedade. Por isso que eu quis trazer esse exemplo. Porque quando a gente traz o sotaque ou os termos de um outro lugar, a gente acaba sendo podado, né, motivo de chacota de algumas pessoas, e aí, então, o que a gente faz? A gente para de falar, e, ao mesmo tempo, a gente mais escuta do que fala. E aí é quando a gente aprende de que modo, entre aspas, que a gente deve falar aqui. É claro que em sala de aula, e a gente volta a falar nisso, e eu bato nessa tecla, em sala de aula a gente só deve evitar termos regionais, tá bom? O sotaque de vocês não dá para tirar, e nem é para tirar, tá bom? Se alguma escola disser para vocês, olha, eu não vou te contratar por causa do seu sotaque, lamento muito, mas isso é um belo processo, e a gente já falou disso, de xenofobismo regional, tá bom? Xenofobismo linguístico, tá? Que é um absurdo. Enfim. Mas tem tanta coisa acontecendo que pode ser, né? Que sim, né? E aí, então, a gente entra numa outra situação que é o que é adequado e o que é inadequado. Lembra que a gente falou também bastante disso, né? Que hoje em dia, os linguistas, os gramáticos, eles não pensam mais de que, assim, nossa, falar problema, por exemplo, é errado ou é certo, né? A gente utiliza agora o adequado e inadequado. É que quando a gente fala com a galera da pedagogia, com os alunos, estudantes da pedagogia, é difícil trazer esse exemplo e não dizer que ele está errado. Porque, na verdade, vocês são responsáveis pela alfabetização. Se você, como professor, ensina uma pronúncia de uma palavra errada, e usa aí a palavra problema, sei lá, de que forma que ela, né, de repente, pronuncia, mas se você pronuncia de forma errada, você vai ensinar a criança de forma errada. E aí, então, a gente precisa tomar o cuidado total, né, em não pronunciar de forma incorreta para ensinar de forma incorreta,
né? O que é que a gente está falando sobre adequação, inadequação, enfim, né? Ela é adequada ou não naquela situação que você está falando, né? E aí, então, eu trouxe o exemplo do jogo de futebol, né? Que foi cancelado o gol, e aí, então, vai xingar o juiz e xinga ele de bobo, lembra? Isso é inadequado, né? Porque a gente tem alguns tipos de fala, né? Noções de fala, níveis, né? A gente tem um nível da fala que é aquela chula, né? De que eu tenho palavrões e gírias, eu tenho aquela que é popular, que eu tenho só gíria, eu não tenho palavrão, e eu tenho a erudita, que é aquela forma de língua, de comunicação, onde eu tomo o máximo de cuidado em ter uma concordância verbal e nominal na fala. Então, se eu utilizo plural, tudo está no plural. Se eu utilizo singular, tudo está no singular. Tá bom? E eu tenho que tomar cuidado também com a conjugação verbal, tá? E aí, então, a gente está dentro de uma norma da ABT, eu ia falar. De uma gramática normativa, que é aquela que a gente vai encontrar dentro dos livros das escolas, tá bom? Dentro dos livros didáticos. Tudo bem? Tudo bem para vocês? Adequação, inadequação, enfim? Tudo bem. Então tá bom. Espero que vocês tenham entendido essa parte, que ela é muito importante. E aí, então, a gente vai para uma linguagem literária, já que a gente está falando de linguagem, de formas de comunicação, e eu disse aí no slide que a forma de comunicação também pode ser através de ritmos. Tem alguém que está com o áudio aberto, tá bastante barulhento, não sei quem é, eu não estou vendo. Isso, obrigada. A linguagem literária, na verdade, ela é aquela que a gente utiliza dentro da literatura, tá bom? E alguém deve ter falado sobre isso na aula passada, na apresentação, não é isso? Acho que é o grupo da Eliane até. Eliane e da Rose, né? Não entendi, professora, o que você falou. Não, acho que essa parte da linguagem literária, vocês acabaram trazendo, ou pelo menos deveriam ter trazido uma parte dela para a aula da semana passada, que vocês fizeram a apresentação, né? Então, agora a gente fala da linguagem literária, aquela linguagem que a gente encontra dentro da literatura. Então, a gente vai encontrar dentro de uma poesia, de uma crônica, de um conto, né, de um romance, dentro de novelas, independente se a novela é escrita ou falada na televisão, tá bom? Então, essa é a linguagem literária, né? E aí, quando a gente fala de literária, a gente fala de literatura, e o que é literatura? Literatura é arte verbal. Arte, porque a gente utiliza o mais importante, que é a palavra, e de N formas para fazer N coisas de forma incríveis, né? Então, o objeto de estudo da literatura também é a palavra, tá? Mas aí, o uso dessa palavra, ela não é apenas do escritor, porque ela também serve como forma de expressão para todas as pessoas, é claro, né? Não é só o escritor que usa a palavra como, né, uma forma privilegiada, porque todo mundo aqui utiliza a palavra para poder se comunicar, certo? Então, vamos lá. A literatura é uma forma de arte que recria aspectos do mundo real em mundos imaginários. Então, vamos lembrar de, por exemplo, Prope. Alguém bateu na porta. Deixa eu ver quem é. Milene. Vamos lá. Então, quando a Daiane trouxe na aula passada sobre as 31 características, né, do Prope, né, do conto fantástico, né, do conto de fada, a literatura ali estava muito dentro do que eu estou falando agora, o mundo real e o mundo imaginário, né? E aí, então, você vai escolhendo as palavras para poder, então, fazer um texto, tecer um texto. A literatura, ela é o rio discurso.
Tá bom? E aí, então, as palavras nada mais são do que aquelas poças que a gente viu no Rio Discurso, tá bom? Acho que agora fica mais fácil de entender o Rio Discurso da gente. Depois daquele frio na barriga, de tentar e não chegar a lugar nenhum. Agora ficou tão fácil. Agora vocês vão dar até em sala de aula, agora vocês até gostam dele. Vão tentar fazer a mesma coisa. Mas vocês sabem que quando a gente leva uma poesia difícil para a criança ela consegue, de uma certa forma, desvendar melhor do que a gente. Porque nós somos muito mais concretos, a gente é muito mais realista. E elas não. Elas conseguem imaginar aquela cena, assim, como se fosse... Você fala, cara... Você é super mega inteligente. Mas não, é que elas não são... elas não trazem tanto para o concreto. Elas ficam muito mais no abstrato, né, naquele mundinho de imaginação delas. Que é o que falta para a gente. A gente deixa de imaginar, de criar, de sonhar, porque a gente tem muita coisa para fazer. Certo? Sabe aquele momento que você fala assim, nossa, que viajada que eu dei? Então, poucas vezes acontece, agora como adulta. Nossa, que viagem. Não, você não faz mais viagem. Né? Quando você começa a viajar, você já corta, o seu filho te chama, né? Ou então começa, sei lá, uma mensagem no WhatsApp, ou começa a aula, enfim, alguma coisa, né? Corta. E a criança não, a criança consegue, né, ter essa... ela consegue imaginar as coisas muito mais facilmente do que a gente, né? Bom, vamos conceituar, então, o que é, para Roland Barthes, acho que vocês ouviram falar desse cara também, o que é literatura. Então, ele diz o seguinte, a literatura, ela não precisa obedecer regras estruturais para se fazer entender. Enquanto a linguagem do cotidiano submete-se a essa estruturação fixa para que haja uma perfeita comunicação. Se eu tento me comunicar e eu atropelo as palavras, por exemplo, o que acontece? Vocês não entendem. Então, vocês não têm uma perfeita comunicação. Se eu uso sujeito, verbo, complemento, e vocês entendem a frase, então eu tive que ficar naquele quadradinho, naquela estrutura fixa, para então vocês conseguirem fazer o entendimento do que eu disse. Tá bom? Agora, se eu disser N palavras aqui que não tem nada a ver, você vai falar, que loucura, né? Que louca para você estar falando, não estou entendendo nada. Não tem coesão, não tem coerência, né? Principalmente a coerência. E aí, então, a gente está fixo, estruturado, né, nessa forma de comunicação. E a literatura, segundo Roland Barthes, ela diz que não tem essas regras estruturais. E não tem mesmo, gente. Porque tem muitas poesias, por exemplo, de que a gente enxerga, por exemplo, vamos pensar em sujeito, verbo e complemento, de que o verbo começa primeiro e depois vem o complemento, e aí depois vem a vírgula e vem o sujeito. Ele quebra, ele rompe com isso que é estruturado, ele desestrutura a gramática. Tá bom? A literatura, ela desestrutura a gramática e faz com que as pessoas consigam entendê-las. Não é à toa que muita gente lê. Não é à toa que muita gente lê e fala, nossa, entendi a vida, o significado da vida. Nossa, li, não entendi nada. Enfim, N situações, né? Mas a literatura em si, ela não precisa de uma regra certa, quadradinha, né? Tem que seguir aquilo engessado, né? Como se fosse molde, tá bom? A literatura, ela é muito livre. Tem épocas e épocas de que ela tem uma estrutura, entre aspas, fixa, que são as épocas do soneto, como, por exemplo, Vinícius de Moraes, ele gostava muito de sonetos. O soneto é uma forma fixa de poesia. Então, eu tenho que ter 2 quartetos, 2 tercetos e todos os versos em decassílabos. Tudo isso é uma estrutura fixa. Agora, o conteúdo pode ser N situações, como, por exemplo, existe a década ao barroco, de que era tudo soneto,
E aí, então, eles fizeram um soneto também no mesmo formato, só que escrita a palavra merda o tempo todo. Era composta, um soneto era feito de merda. Porque o que é mais importante é a estrutura e não o conteúdo. Era essa a crítica que ele estava fazendo quando compôs essa poesia, que é a poesia concreta. Ai, eles são demais, né? A literatura é demais, né, na verdade. A linguagem literária é livre para escolher e criar uma composição própria, né? Então, isso vai de escritor, de obra literária, que procura se expressar aí de várias formas e fazer essa manifestação das suas ideias, do seu sentimento, tá bom? Que é tudo isso que eu falei agora. Ainda segundo Barthes, na linguagem literária, as palavras assumem uma nova face, que é a face da liberdade. Então, eles ganham um novo poder, que é um novo valor, que passam da simples função comunicativa para a função poética. Então, a literatura, a linguagem literária, ela não tem uma comunicação apenas comunicativa, ela não vai te comunicar alguma coisa. Ela vai, na verdade, trazer aí a função poética, aquela função emotiva, que faz com que a gente consiga criar um texto imagético, né? Quando a gente faz a leitura do texto, consegue imaginá-lo, né? Aquela descrição toda que está acontecendo, né? Lembra da moça tecelã, que ela vai construindo o dia, vai construindo a noite, depois ela constrói o homem, lembra? E aí, então, ela vai construindo o homem, vai construindo tudo que o homem quer, até que ela percebeu que o homem quer muito, e ela não está gostando disso, e ela começa a desfazer tudo, né? Então, tudo aquilo a gente consegue imaginar lá no topo da torre mais alta, né? Dela trabalhando arduamente todos os dias, né? Do castelo acontecendo, né? E aí, então, a gente consegue ver as maçanetas, né? E aí, depois, desfazer tudo, né? Que ela fala destecer, né? E aí, então, a gente também consegue imaginar o final da cena. Esse é um texto imagético, né? Então, a gente tem uma função poética. E a gente está falando de uma linguagem literária, tá bom? Oralidade e gênero oral. A gente falou um pouquinho disso, sim. Então, vamos lá. Ai, deixa eu tomar só um pouquinho de água, gente. Acabei de ver um livro, tive uma ideia. Bom, vamos lá. O desenvolvimento da linguagem oral é algo que precisa ser objeto de trabalho intencional e sistemático no processo da alfabetização. Então, a criança, ela precisa ampliar o vocabulário, aprender a redizer, porque se ela diz uma palavra errada, ela precisa aprender a redizer essa palavra de forma correta, né? Ela precisa usar a palavra linguagem oral para saber argumentar, para falar de forma muito clara sobre o que pensa e todas as outras funções que existem dentro da linguagem oral. Para que serve a fala, né? E pensando na criança, que vocês trabalharão com ela, então a gente tem sim a necessidade de melhorar, de ampliar o vocabulário. E venhamos e convenhamos, ampliar vocabulário não é necessariamente apenas com criança, né, gente? Nós também, na vida adulta, precisamos ampliar nosso vocabulário sempre, sempre. Quantas palavrinhas existem dentro de um dicionário? 35 mil? 35 mil palavras. Quantas palavras será que a gente utiliza, né? Durante a nossa vida? Puxa vida, né? Será que alguém já fez essa conta? Se a gente consegue hoje, né, através de aplicativos, fazer a contagem de passos, quem dirá de palavras, né? Deve ter, né, gente? Ou então deve criar, pelo menos isso, né? Esse, na verdade, eu não termino aqui. É que eu vou para o próprio slide.
porque é aquele que eu falei que é um arquivo em PowerPoint, que ele tem muitos slides e que ele do começo ao fim é importante. Então, tem esse como resumo, e aí eu vou para o slide que eu vou compartilhar com vocês depois, que é esse daqui. Cadê? Aqui, ó. Esse. Que nós já vimos em sala de aula, mas, como o nome da aula diz, hoje é revisão, certo? Cadê a apresentação do slide do começo? Beleza? Olha lá. Tanto que foi na aula 6. A prova de que eu dei essa aula. Eu dei até uma atividade sobre, não foi? Tudo demais, gente. Vamos lá. Bora lá, então, falar. Isso aqui foi exatamente o que eu disse agora, né? Para que serve, né? A linguagem oral dentro da sala de aula, né? Dessas práticas de sala de aula, né? Aqui algumas perguntas sobre. Então, vamos lá. Ai, coceira, desculpa, gente. Os alunos devem aprender a escutar com atenção e compreensão, a dar respostas, opiniões e sugestões pertinentes nas discussões abertas em sala de aula, falando de modo a serem entendidos, respeitando colegas e professores e sendo respeitados por eles também. Quando as crianças entram na sala de aula, elas querem se comunicar. Só que da mesma forma que a gente também tenta se comunicar aqui em sala de aula, que também é uma sala de aula assim como das crianças, a gente sabe que eu preciso esperar uma pessoa terminar de falar para eu depois iniciar a minha fala. Por uma questão de lógica e não só de educação. Porque se eu falo e entra uma pessoa também para falar, as duas falam ao mesmo tempo, a outra pessoa não escuta. Simples assim. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que dizer novamente o que você acabou de falar, né? Então, as crianças são da mesma forma. Então, é necessário que você, como pedagoga, oriente as crianças quando elas vão falar, né? Espera o coleguinha terminar de falar, depois você fala. Pronto, terminou, pode falar agora. Quem vai falar depois? Enfim, põe uma ordem no negócio, certo? É claro que a linguagem oral para a criança aí, ela precisa escutar o professor ou escutar alguém, saber escutar, saber entender, compreender o que foi dito, e aí, então, ela pode opinar sobre o que ela estava ouvindo e reproduzir também o que ela estava ouvindo, tá bom? É importante tudo isso. Respeitar as várias formas de expressão oral. Sim, a gente vai encontrar a sociolinguística dentro de sala de aula, então a gente vai encontrar, sim, pessoas que falam de diversas formas, e a gente precisa fazer com que a criança entenda tudo isso, tá bom? Usar a língua falada em diferentes situações escolares, buscando empregar a variedade linguística adequada, né? Então, a gente precisa aqui adequar aí a forma como a criança vai falar e com quem ela vai falar, certo? Então, a forma como ela vai se comunicar, que vai variar também, e ela vai perceber ao tempo, com o tempo que existe variação, a forma como eu falo com minha mãe, como eu falo com meu pai, como eu falo com a tia, como eu falo com a professora, como eu falo com a diretora, como eu falo com meu primo, com meu avô, todas essas formas de comunicação, de fala, de expressão oral, ela varia de acordo com quem eu estou falando, com o interlocutor, certo? Aqui a gente tem as práticas orais, que elas envolvem uma porrada de coisas que a gente vai ver. Então, os parâmetros de situação de comunicação, a língua como prática social, o ambiente em que ele está, conhecimentos prévios. Então, a gente consegue identificar pela fala da criança qual é o conhecimento que ela vem adquirindo. Lembra que eu falei, nossa, essa criança fala tão bem, né? Ela fala tão bonitinho. Por quê? Porque ela tem um conhecimento prévio, né? O planejamento de rotina de trabalho, introduzir, trabalhar sistematicamente e consolidar aí os componentes dessa nova atividade que é a prática oral. E aí, então, a gente viu esse slide aqui, essa tabelinha, que tem as formas com as quais eu devo introduzir, trabalhar sistematicamente e consolidar, certo? Então, eu preciso introduzir, consolidar e trabalhar automaticamente
quase tudo aqui. Principalmente quando a gente fala de primeiro, segundo e terceiro ano, que são os anos de alfabetização, né? Então, são os anos iniciais, que são os 3 primeiros anos de alfabetização, tá bom? Eu vou deixar para vocês lerem sobre isso em casa, tranquilamente. Vou só dar um passant aqui nela, para vocês não ficarem aí a Deus dará, tá bom? Apesar de que a gente já falou sobre, né? Então, existe a participação de interação oral, que é quando você pergunta para a criança, quem quer fazer uma pergunta? Pronto. Ou então a participação dela, quem acha que a Chapeuzinho Vermelha morreu no final? Pronto, por aí vai, tá bom? A criança precisa escutar com atenção os textos de diferentes gêneros, então você vai ler uma notícia, você vai ler um conto de fada, você vai ler uma poesia, e ela precisa identificar diferenças nessa fala, tá bom? Planejar intervenções orais em situações públicas, então, fazer com que a criança fale, exteriorize a sua língua, tá bom? De que forma? Contando histórias, fazendo debate, por isso que ela precisa fazer argumentação, tá bom? O que você pensa sobre isso? O que você acha? O que você acha, tá? Produzir textos orais, como debate, entrevista, exposição, notícia, propaganda. O teatro é bastante importante nessa situação, tá bom? Analisar a pertinência e a consistência dos textos orais, considerando as finalidades e características do gênero, para que serve esse tipo de texto, para que serve aquele outro tipo de texto, e quem tem que dar a resposta é a criança. Reconhecer a variedade que existe linguística, então ela vai reconhecer, por exemplo, as variações que existem regionais, as sociais, da avó e do vô conversando, da avó conversando com a neta. Então, a gente tem aqui uma variação de faixa etária, de gênero, enfim, tá bom? É importante apresentar para a criança. Relacionar fala e escrita. Tudo que eu falo, eu escrevo. E tudo que eu escrevo, eu falo. Eu falo do mesmo jeito que escrevo, tá? Valorizar os textos de tradição oral, reconhecendo-os como manifestação cultural. Então, a gente precisa trazer os cordéis, por exemplo, tá bom? Os cordéis são ótimos, né? Os cordéis são 10. Os cordéis são maravilhosos, né? E eu acho que eles devem ser trabalhados, assim, de 15 em 15 dias, com certeza, né? Existe também o repente, né? Mas o repente precisa ter um pouquinho mais de imaginação, criatividade, vocabulário para poder trabalhar. Mas é interessante apresentar também, tá bom? Vamos lá. E aí, então, a gente tem que trabalhar o que compete a eles para, então, desenvolver algumas habilidades, certo? Então, a gente tem a língua falada em inúmeras situações escolares, então a gente vai procurar, nessas situações escolares, falar com o seu coleguinha, falar com outros colegas, né? Falar com a diretora, falar de formas diferentes, falar de ritmos diferentes. Lembra da poesia do Café com Pão? Café com pão, café com pão, café com pão, café com pão, que é o barulho da Maria Fumaça. Também é uma forma de ritmo e sonoridade na língua falada, tá bom? Tudo bem aqui, gente? Tudo, professora. Beleza. Tudo bem. Tá, joia. Deixa eu ver se tem mais algum tão importante quanto. Sim, falar sobre idiomas, né? Ouvir idiomas, ouvir o inglês, ouvir o espanhol, colocar a música para ouvir, ou uma novela, ou um filme pequeno, que elas consigam entender só visualizando, já fica mais fácil, tá bom? É uma forma de trazer a língua, outra língua, para a criança. A criança, ela consegue aprender outras línguas, quanto menor a idade, melhor. Tá bom? Se você tiver o hábito de fazer leitura em inglês para criança, se você tem a pronúncia certa também do inglês, e faz a leitura do inglês para ela desde pequena, ela vai
nascer, crescer, né? Ela vai crescer, desenvolver habilidades de outra língua. Então, ela vai crescer bilíngue, tá bom? É importante a gente lembrar disso. Por isso que existem também as escolas bilíngues, tá bom? Porque, assim, desde criança, o outro idioma, ele não é uma coisa, um bicho de sete cabeças. Tá bom? Então, vai crescer falando inglês, vai crescer falando espanhol, vai crescer falando francês. Tá bom? Isso é muito interessante. Planejar a fala em situações formais. Quais são as situações formais? Quando eu tenho que falar com pessoas que eu não conheço, né? Então, a gente pode trazer um teatro para isso, né? Para a pessoa conseguir ouvir, para a criança conseguir ouvir e falar, né? E entender, tá bom? Associar aí a audição ao uso da fala. Então, eu escuto de um jeito e eu falo de outro, ou eu tenho que falar da mesma forma, né? Eu tenho que falar da mesma forma porque é com quem eu estou conversando, tá? Bom, eu vou deixar isso para vocês fazerem leitura, assim, em casa, tranquila, porque tem muita coisa e eu tô vendo que vocês estão, assim, muito animadas. Deixa eu ver, aqui tem descrição de pessoas, de acontecimentos de objeto, o domínio da oralidade para poder se expressar, isso vai acontecer na 4ª e 5ª série, tá bom? Também na 4ª e 5ª série, aprimorar a comunicação entre os interlocutores, que são as pessoas com quem eu estou falando, comunicar hipóteses elaboradas a partir de situações, problemas e gêneros textuais orais. Então, eu crio situações, crio problemas e quero saber como elas vão resolver oralmente. Utilizar a fala para expor opiniões, argumentos e pontos de vista. Vamos lembrar também que a gente está falando de crianças aí de, por exemplo, pré-escola, a gente não tem crianças que escrevam, né? Aí, quando começa a 1ª, 2ª e 3ª série, aí a gente tem o início da alfabetização, mas elas muito mais falam do que escrevem, não é isso? 4ª, 5ª série, a gente tem quase a mesma porcentagem, né? O quanto escreve e o quanto falam são quase iguais. E aí, então, no 6º ano, que na verdade ela acaba escrevendo muito mais do que falando, tá? E é importante que ela saiba se comunicar e se expressar, para não ser aquela criança chucra, sabe? Aquela criança pobre de vocabulário, tá? É importante isso. E é responsabilidade nossa também, tá? Deixa eu ver aqui. O planejamento da fala, a gente tem que saber os objetivos de quem fala, né? Os objetivos de quem está ouvindo, né? Oferecer, discutir aí sobre o que está acontecendo, né? A gente também precisa preparar um ambiente para que haja essa interlocução, essa conversa toda, e a gente pode preparar esse ambiente com cartaz, com figura, com ceninha de marionete. E a gente pode trazer também o teatro, tá? E aí, então, a gente precisa promover a escuta, e a escuta nada mais é do que você entender o que o outro está falando, né? Então, tem a escuta orientada de textos em situações autênticas de interlocução, com apoio de roteiros orientadores para registros de informação. Então, aqui a gente tem esse texto que pode ser uma forma de me expressar, né? Que pode ser uma poesia, e que pode ser uma cantoria, por exemplo, né? A escuta, quando a gente fala de escuta orientada, é aquela que a gente precisa identificar quem está falando, o que está falando, de que forma está falando, tá bom? E, de repente, reproduzir tudo isso que eu acabei de ouvir, tá? Prática de escuta de textos orais. Então, aqui o PCN diz uma coisa bem interessante, que é: ensinar língua oral deve significar para a escola possibilitar acesso a usos da linguagem mais formalizada e convencionais, que exijam controle mais consciente e voluntário da enunciação, tendo em vista a importância que o domínio da palavra pública tem no exercício da cidadania.
outra vez a palavra cidadania. Então, vamos lá. Por exemplo, para eu ter o exercício da cidadania e utilizar a minha palavra, minha voz, meu discurso, meu enunciado, né, como uma forma de levar a cidadania, de exercer a cidadania, seria, por exemplo, quando você vê um acidente, ligar para a polícia para narrar sobre esse acidente. Eu falei sobre, né? Ajudar o coleguinha, por exemplo, a se vestir, a lavar as mãos, a comer. Eu vou falar com ele sobre isso, né? E isso é exercer a cidadania. Lembra que a gente já falou de que, nossa, a gente falou muito sobre cidadania até, né? De que uma das características, né, do que... até um autor que a gente gosta muito da pedagogia, acabou falando, Anísio Teixeira, fala muito também sobre o exercício da cidadania, né? De que ele é uma das formas de educação mais carentes que existem no Brasil, e isso ele falou naquela época, e hoje eu digo que sim, muito mais, né, até, de que parece que as pessoas estão mais egoístas e menos cidadãs, né? E a gente precisa, então, trazer essa cidadania para as crianças. E uma dessas formas é a prática da escuta. Eu preciso ouvir, eu preciso falar. Mas não dá para falar e ouvir ao mesmo tempo. E eu preciso educar as crianças para isso. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, acho que... é um vídeo, né? Eu acho que essa parte eu não expliquei para vocês. Não expliquei para vocês. E eu também não vou explicar hoje, tá bom? Isso aqui vai ficar para uma outra aula. Eu acho que eu trouxe aqui só a modalidade oral do uso da língua, uns exemplos de gênero, para vocês não ficarem tão dispersas. Então, assim, nossa, qual o gênero textual que eu vou usar? Esses. Mas esses últimos slides, amores, eu não vou cobrar. Ó. Até aqui, tá bom? Até a prática de escuta de textos orais é o que eu vou cobrar na prova. Ok? Maravilha. Ok, professora. Tem bastante informação, né? Tem sim. Parece que não, mas tem, viu, Geise? Tem sim. É que, assim, tem muitos slides que acabam repetindo em outras palavras o que é dito. Então, você consegue fazer um resumo legal, mas tem bastante conceitos, né? E aí, então, a gente acaba se perdendo um pouquinho neles. Mas eu acho que vocês vão tirar de letra, acho que a gente está com 2 semanas aí para a prova, acho que vocês vão ganhar um tempinho, eu espero. A prova não estará difícil, a ideia também não é essa, né? Não há necessidade de fazer uma prova difícil, né? É só para saber se vocês entenderam a diferença de linguagem, de língua, né, das variações linguísticas que existem, né? É isso. Tá bom? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Há alguma dúvida? Só no dia da prova. Então tá bom, meus amores. Bom, eu vou encerrar, então, a minha gravação.